Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e o vídeo de hoje é esta bolsa de crochê em barbante, belíssima, a bolsa Zara. A seguir teremos um passo a passo completo, totalmente gratuito, eu fiz com muito carinho pra vocês. Se você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo lá nos grupos de crochê e deixa aqui o seu like. Para produzir, utilizei barbante 6, esse aqui é o fio barroco, multicolor. Esse novelo vem com 452 metros, é um novelo de 400 gramas e essa é a cor 9935, folha de louro. Esse aqui é um novelo antes de produzir a bolsa e esse aqui é o novelo quando eu terminei. Agulha 3,5, botão imantado de 18 milímetros, duas argolas articuladas de 3 centímetros e as alças são de sua preferência. Eu utilizei esse modelinho náutico aqui. De comprimento, a bolsa ficou aproximadamente com 27 centímetros e 25 centímetros de altura. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Vamos começar com uma laçada inicial e faz 13 correntes. Treze correntes ficaram com 8 centímetros de comprimento. Vamos agora voltar trabalhando pontos baixos a partir da penúltima corrente. Aqui está a última, essa é a penúltima. São 12 pontos baixos até o final. Completei a primeira carreira com 12 pontos baixos. No final da carreira eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho. Segunda carreira, a corrente eu pulo, sempre vou pular a corrente. Começo aqui no primeiro ponto. E faço um ponto baixo. Essa carreira, assim como na primeira, são 12 pontos baixos até lá no final. Estou chegando aqui no final da segunda carreira para fazer aqui o último ponto. Esse é o ponto 12. Terminando a segunda carreira com 12 pontos baixos, você vai fazer uma corrente para virar o trabalho. A corrente eu pulo, sempre pulo a corrente. Venho no primeiro ponto e sigo trabalhando pontos baixos. Nós vamos fazer um trabalho de ponto baixo vai e vem, mantendo 12 pontos baixos em cada carreira. No final da carreira, você vai fazer a corrente para virar. Essa corrente, ela não conta como ponto. A gente pula igual eu mostrei aqui. Ao todo, eu vou fazer 36 carreiras de ponto baixo. Completei aqui as 36 carreiras de ponto baixo e agora a gente vai fazer um trabalho ao redor da peça. Então, olhando a sua peça assim, observa essa fileira aqui, ó, que tem essas laçadas aqui deitadas, tá vendo? Esses gominhos aqui. Aqui no final, entre a penúltima e a última, é onde eu vou entrar. Olha, vem seguindo essa fileira aqui com essas laçadas deitadinhas. Aqui no final, entre a penúltima e a última, é onde eu vou entrar. Então, aqui é um lugar que faremos pontos. Entre esses dois pontos, nós teremos um ponto nessa direção dessa linha invisível aqui que divide as carreiras. No final dela, você tem essa laçada. Se você levantar, você vê que você tem outra para trás. Eu vou entrar com a agulha pegando essas duas laçadas e repara que vai ficar uma aqui para baixo. Eu vou pegar somente essas duas aqui. Aqui, por exemplo, vem seguindo a linha divisória. Lá no final, eu tenho essa laçada. Eu levanto e eu pego a outra, que tá para trás. Vai ficar uma
aqui para baixo. Então, terminou aqui a 36ª carreira com 12 pontos, vamos fazer uma corrente e no mesmo lugar que foi esse ponto aqui, o último, eu entro aqui, ó, para fazer outro. É o meu ponto de quina. Agora, a gente trabalha aqui nessa parte da peça, pontos baixos, e o primeiro, ele tá bem na direção da linha divisória, aqui no final, lembra? Que a gente vai pegar essas duas aqui. O segundo é na direção desse gominho. Eu entro entre a penúltima e a última, eu entro aqui. Vamos seguir aí porque são 34 pontos. Fiz aqui 33 pontos baixos, o último vai ser bem aqui, na direção desses gominhos, aqui, ó, o 34. Então, depois do ponto da quina, nós fizemos 34 pontos. A gente pode colocar um marcador na corrente, tá? Na corrente que a gente fez para começar esse trabalho aqui. Agora, a gente vai fazer a quina desse lado, e ela vai ser feita no primeiro ponto aqui. Aqui nós temos 12 pontos, a mesma quantidade de pontos que trabalhamos esse tempo todo. Esse aqui é o nosso cordão de corrente. Então, a gente vai entrar aqui no primeiro, fazer um ponto baixo, depois uma corrente e no mesmo lugar outro ponto baixo, para fazer a quina. Agora, vamos seguir trabalhando 10 pontos baixos. Fiz os 10 pontos, e aí no próximo ponto, que vai ser bem aqui, vai ser a outra quina. Eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, e no mesmo lugar eu faço outro ponto baixo. É a quina. Agora, a gente vai trabalhar desse lado. Desse lado é bem parecido o local dos pontos. Vamos observar essa fileira de gominhos que tem essas laçadas aqui, deitadinhas, entre a penúltima e a última. Entre a penúltima e a última. Na direção dessa linha divisória, lá no final, a gente vai entrar aqui. A linha divisória, lá no final, eu entro aqui. Esse fiozinho, a gente já vem crochetando em cima dele. O primeiro ponto é nessa fileira de gominho aqui, ó. Entre o penúltimo e o último, eu vou entrar. Esse é o primeiro ponto dos 34. O segundo é na direção da linha divisória. Aqui no final dela, eu entro. Vamos fazer 34 pontos. O último ponto, o ponto 34, será na direção dessa última linha divisória aqui. Esse é o 34. E aqui no próximo ponto, repara que é no mesmo lugar que foi o primeiro ponto aqui da outra carreira, vai ser o nosso ponto de quina. Então, eu faço um ponto baixo e tenho que ter a corrente, né? Igual a gente fez em todas as quinas, mas aqui a corrente vai ser o arremate. Terminamos assim a nossa base. Então, no total, nós trabalhamos a partir aqui do marcador, que está marcando a corrente, 87 pontos até esse último que eu fiz aqui. E no total geral, quando a gente fizer o arremate, teremos 100 pontos na base. De medida, a base completa ficou com 23,5 centímetros de comprimento por 9 de largura. Agora, nós vamos fazer o fechamento para já começar a subir a bolsa. Eu vou entrar com a agulha no topo desse primeiro ponto, de trás para frente, ok? Essa laçada a gente coloca aqui para puxar para trás.
Vou entrar com a agulha nessa laçada que eu trouxe para trás, pegando só uma. Deixa a outra aparecendo. Porque a gente vai trabalhar com pontos baixos na laçada de trás. Então, pego só uma, volto aqui e ajusta puxando o fio do novelo. Ajustou, você laça e traz, dá altura e faz o primeiro ponto da sua primeira carreira. Eu já vou tirar esse marcador daqui e eu vou colocar aqui agora, nesse primeiro ponto. Nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar pontos baixos na laçada de trás. A volta completa são 100 pontos baixos. Dei a volta completa, fazendo 100 pontos baixos. Aqui, a nossa peça vai subir assim, ok? A gente pode virar a primeira carreira aqui para cima. Então, completou aqui os 100 pontos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no topo aqui do primeiro ponto. Repara que o primeiro ponto, que é onde eu coloquei o marcador, é aqui o topo dele, certo? Eu vou entrar com a agulha na laçada de trás, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou no mesmo ponto, só que pegando as duas laçadas agora, e não só uma. Entrei pegando as duas, laço o fio para fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E aí, eu sigo trabalhando os pontos baixos, entrando aqui no topo do ponto normalmente. Vou dar a volta completa de novo, 100 pontos baixos. Completei aqui a segunda carreira com 100 pontos baixos. E agora, a partir dessa carreira, a gente vai trabalhar em espiral, direto, sem encerrar, sem fazer o ponto baixíssimo, igual a gente fez aqui embaixo. Então, terminou o último ponto aqui, já emenda, já vem no próximo aqui, faz um ponto baixo. Eu fiz aqui os 5 primeiros pontos baixos e eu vou colocar o marcador no primeiro. E sigo aqui a terceira carreira, vou dar a volta completa, são 100 pontos baixos no total. Fiz a terceira volta completa e cheguei aqui onde está o marcador. Aqui eu vou só emendar direto, entrar com a agulha aqui já no próximo ponto, fazer um ponto baixo e iniciar essa nova carreira que é a quarta. No total são 6, então vou fazer agora a quarta, a quinta e a sexta e já retorno. Completei aqui as 6 carreiras de ponto baixo. E a partir da sétima carreira, a gente vai começar o padrão, mas a gente vai seguir trabalhando em espiral, ou seja, sem encerrar, vamos seguir direto. Então, terminou aqui o último ponto da sétima carreira. A partir de agora, a gente trabalha com meio ponto alto e corrente, e é bem fácil. Você vai fazer uma corrente, pular o ponto seguinte e vir no outro, fazer nele um meio ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto seguinte e vem no outro, fazer um meio ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto seguinte e vem no outro, fazer um meio ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto seguinte, vem no outro, faz um meio ponto alto. É apenas isso, a gente vai dar a volta completa desse jeito. Vamos repetir um meio ponto alto e uma corrente 49 vezes.
Eu dei a volta completa desse jeito, fazendo a nossa pequena sequência. Vamos agora para a oitava carreira e, a partir de agora, a gente vai trabalhar os meios pontos altos nesses vãos que nós temos aqui. Todo vão vai receber um meio ponto alto. Começa aí com uma corrente e já coloca um meio ponto alto no primeiro vão, que já está logo aqui. Fez um meio ponto alto, você faz uma corrente. E aí vai para o próximo vão. Fez um meio ponto alto, você faz uma corrente. E vai para o próximo vão. Meio ponto alto e uma corrente. E segue desse jeitinho, fazendo meios pontos altos dentro de cada vão e não esquece de fazer a corrente. E vamos dar a volta completa. E aí, quando você tiver dado a volta completa e chegar aqui onde você começou, você só continua, ok? Da mesma forma, seguindo o padrão. A gente faz um meio ponto alto no vão e uma corrente. Meio ponto alto no vão e depois uma corrente. Eu vou até a carreira 23, serão 17 carreiras desse jeito. Cheguei aqui na carreira 23 carreiras ao todo, desde a primeira, né, até a última aqui. Ó, cheguei aqui na direção de onde está o marcador, marcando a troca de carreiras, certo? Mas eu vou fazer mais alguns pontinhos para chegar mais aqui no meio aqui da lateral. Tô mais ou menos aqui no meio da lateral, já está bom. A partir daqui, eu vou começar a carreira 24. Então, eu vou fazer uma corrente e agora vamos trabalhar nos vãos com pontos baixos. Então, eu já venho aqui no primeiro vão e eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou no próximo vão e nele eu vou fazer 2 pontos baixos. E esse é o padrão que eu vou seguir dando a volta completa. No próximo vão, eu faço um ponto baixo, e aí no próximo eu faço 2. 1 e 2, 1 e 2. Vamos dar a volta completa até chegar aqui aonde começou o ponto baixo, que foi bem aqui, ó. Aqui foi o último meio ponto alto e esse foi o primeiro ponto baixo. Vou colocar um marcador aqui para ficar mais fácil de visualizar, no primeiro ponto baixo. Vim trabalhando dentro desses vãos, esse padrãozinho de um ponto baixo e depois 2 pontos baixos juntos, e a volta completa são 75 pontos, mas a gente vai fazer mais um ponto. São 76. Bem aqui do lado, que foi onde a gente fez a corrente. Vou fazer um ponto baixo aqui. Esse é o 76. Então, as carreiras daqui até o final terão esses 76 pontos que a gente não precisa contar, tá? Você pode só seguir trabalhando direto em espiral até nessa direção aqui do meio da lateral, ok? Então, aqui vou tirar o marcador. Eu já sei que é no meio aqui da lateral, não precisa do marcador. Emendo aqui no ponto baixo, no primeiro que eu fiz. Serão 5 carreiras de ponto baixo aqui para finalizar. Completei as 5 carreiras de ponto baixo e eu vou encerrar no mesmo lugar que comecei, no meio da lateral. Ao todo, foram 28 carreiras aqui na nossa bolsa. Podemos cortar o fio, puxar tudo. Vou arrematar entrando com a agulha no topo do ponto seguinte. Pulo esse e entro nesse aqui. E volto com o fio para dentro de onde ele está vindo aqui.
E esse fio aqui a gente arremata aqui para trás. A bolsa já está arrematada, vamos agora fazer o detalhe para prender a alça. Faz uma laçada inicial e 5 correntes. 5 correntes, a gente vem na penúltima corrente e faz ponto baixo até o final, são 4. Fez os 4 pontos, você faz a corrente, vira o trabalho, a corrente pula, vem no primeiro ponto e segue trabalhando pontos baixos, 4 pontos por carreira, fazendo uma corrente no final e a corrente você sempre pula. São 8 carreiras apenas, é bem rapidinho. Oito carreiras, essa peça fica bem pequenininha. De altura, a peça ficou com 5 centímetros e de largura 3. Vamos prender aqui em uma das laterais. Inclusive, essa é a lateral que a gente fez o arremate. Eu vou prender bem aqui em cima. Você posiciona assim, com o fio do novelo lá para trás. A gente vai dobrar assim ao meio. Assim, deixando um vãozinho aqui. É aqui que vai passar a nossa alça, a argola articulada. Eu vou entrar com a agulha aqui do lado, só para trazer esse fio do novelo aqui para frente. Entro no primeiro ponto, aqui são 4 pontos, certo? Eu vou fazer 4 pontos baixíssimos. Passo aqui pela bolsa e saio no primeiro ponto do lado de cada peça. Passo o fio e traz e faz um ponto baixíssimo. Próximo ponto, passa pela bolsa, sai no segundo ponto aqui atrás, laço o fio. Ponto baixíssimo, terceiro ponto aqui atrás. Quarto e último ponto. A gente pode cortar, puxar tudo. Vou levar esse fio aqui para trás. A gente pode até costurar mais um pouquinho para ficar ainda mais firme. E vamos arrematar esses 2 fios aqui dentro. E depois você faz outra pecinha dessa, prende da mesma forma ali na outra lateral. Vai ficar desse jeito aqui. Com a bolsa arrematada, eu vim tirar a medida para fazer o forro. Eu meço aqui ao redor, 55 centímetros. E somo mais 2, 57. Agora, meço a altura, 25 centímetros. Vou somar metade da base. A base ficou com 9, a metade é 4,5. Eu vou considerar 5, então 25 da altura com esses 5, 30. E vou adicionar mais 4 centímetros aqui, 34. Então, cortei o forro com 57 centímetros por 34. Vou dobrar ao meio. E aí, a gente precisa costurar, seja à mão ou na máquina, 2 lados, porque como aqui eu dobrei ao meio, aqui eu não preciso costurar, né? Eu vou costurar aqui e já retorno. Olha só, costurei aqui e aqui, fica só com uma abertura aqui na bolsa. Aí agora, a gente vem conferir aqui a base, 9 centímetros. A gente pega aqui o fundo da bolsa, onde está costurado, e abre assim, ó, no meio. Tá vendo? Tipo um bico, né? Fazendo esse biquinho aqui, ó.
E eu vou marcar esses 9 centímetros aqui. E aí, vou marcar aqui porque eu vou costurar aqui. E do outro lado a mesma coisa. Abre fazendo o biquinho bem no meio. Marco os 9. Bora costurar aqui e aqui. Costurou, pode cortar esse excesso. E agora a gente coloca na nossa bolsa para ver a medida aqui em cima. O objetivo aqui é a gente saber quanto que a gente vai dobrar aqui no topo para poder fazer a costura na peça. O meu aqui vai ser um dedo mais ou menos. Então, eu dobro aqui o topo e aqui a gente já poderia costurar na bolsa direto desse jeito que tá aqui, ok? Mas a gente também pode fazer um acabamento lá na máquina, passar uma costura aqui ao redor e é exatamente isso que eu vou fazer agora e já retorno. Pronto, já tá tudo costurado, o forro está pronto, coloco ele dentro aqui da bolsa e vou marcar aqui com um alfinete a posição dele aqui na bolsa para logo fazer a costura. Repara que eu coloquei o meio da costura bem no meio ali da lateral, onde a gente prendeu aquela pecinha que fizemos à parte. Observa também que o tecido ficou rente ao gominho, a essa segunda laçadinha que a gente consegue ver ali na bolsa. Passei a linhazita aqui na minha agulha. Vou começar aqui na lateral, tirar esse primeiro alfinete e passar a agulha aqui embaixo para deixar o fio bem preso. E agora presta atenção aqui em como será essa costura. O nosso tecido aqui tá dobrado assim, né? Tá dobrado assim. O caminho que a minha agulha vai fazer no tecido é basicamente esse, ó, entrando, passando aqui por dentro e saindo. Assim. Ela passa aqui por dentro. É que o tecido tá dobrado assim, né? Aí a gente não vê. Mas é basicamente esse o caminho que a gente vai fazer nessa dobra, bem aqui no topo do tecido, ok? Então, a linha tá saindo aqui, eu entro na direção da linha, no topo do tecido e caminho um pouquinho com a agulha. E aí, sair com a agulha, eu passo no crochê. Passo no crochê em seguida. A gente pode fazer devagar, ó. Eu posso primeiro passar aqui no tecido, no topo, igual eu mostrei ali dobradinho. Puxa. Aí agora, nessa direção que ela tá saindo, eu volto para caminhar no crochê um pouquinho, ó. Pegando aqui o crochê. Na direção da linha, eu entro no tecido, caminho com ele aqui, ó, no topo. Depois eu passo no crochê aqui na altura do gominho. Vamos seguir. Na direção que a linha está saindo, eu entro aqui no tecido, caminho um pouquinho aqui dentro até chegar na direção aqui do próximo gominho. A gente vai de um em um. E aí eu passo a agulha também pelo crochê e puxo. Assim, a nossa costura fica bem discreta. Tô saindo aqui, entro no tecido, caminho aqui dentro e já passo e já saio pegando o próximo gominho. Ó, tô saindo aqui, venho no tecido, no caminho aqui no topo dele por dentro e já saio com a agulha pegando o próximo gominho. E é isso que a gente vai fazer a costura inteira, de gominho em gominho, até terminar.
Dei a volta costurando e aí quando eu chego aqui aonde eu comecei, eu faço mais uns pontinhos para ficar bem preso e então faço aquele nó de arremate 2 vezes e trago a linha aqui para frente já para poder cortar. E assim a gente termina a costura do nosso forro, olha só como que ele vai ficar. Aqui agora é só costurar o botão imantado bem aqui no centro, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Passo as 2 argolas articuladas e prendo a alça. Eu espero que você tenha gostado de mais uma bolsa de crochê em barbante que eu trouxe aqui no canal. Não vai embora antes de deixar o seu like e se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!